Em nome do bom pastor, do Cristo ressuscitado, eu acolho todos os meus irmãos e minhas irmãs que estão aqui no santuário, os irmãos que estão nos acompanhando através da transmissão online. Muitos estão aproveitando deste feriado para viajarem e pedimos a bênção de Deus, de proteção, de segurança, para que cheguem aos seus destinos em paz e retornem aos seus lares na graça de Deus. E a nós, que aqui nos reunimos, somos convidados a consagrarmos essa nova semana na presença de Deus. É a quarta semana, meus irmãos, da Páscoa. Sabemos que a Páscoa compreende 50 dias até Pentecostes, até a grande festa do Espírito Santo, na qual a Igreja de Jesus Cristo nasceu. Até lá, nós estamos ouvindo, dia após dia, que somos convidados a ressoarmos, onde estivermos e com quem estivermos, a verdade que nos faz vir celebrar a Eucaristia. Que verdade é esta, Padre? A verdade da ressurreição, promessa do nosso Salvador. Durante esses 50 dias nós estamos, seja na nossa casa, seja no lugar de trabalho, se pode falar, seja com os amigos, com os colegas, seja na comunidade, estamos ressoando que nós acreditamos, que nós cremos que o nosso Salvador não morreu uma segunda vez, não foi sepultado uma segunda vez, foi um único sacrifício na cruz, uma única morte, e a segunda vez foi uma ascensão. Ele subiu de corpo e alma aos céus e deu uma ordem para os que quiserem caminhar com ele aqui na terra. Vão, façam bem em meu nome e batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que significa que nós devemos fazer de tudo para fazermos comunhão, comunidade e jamais divisão, destruição. A Eucaristia, que nós estamos celebrando agora, no início dessa nova semana, ela é resumida a partir daquelas palavras que estão ali. Não sei se vocês conseguem enxergar bem, mas se vocês puderem ler para mim, eu agradeço. O que é Eucaristia? Foi de propósito que nós colocamos esta palavra que expressa muito bem o que nós celebramos aqui dentro. Eucaristia, a boa graça de Deus. A boa graça de Deus, ela só acontece porque nós temos um bom pastor, que é a cabeça, e nós somos os seus membros, ou suas ovelhas. Falar de ovelha hoje parece uma coisa distante, que quase a gente não vê mais ovelha, né? Mas na palavra bíblica, ovelha significa todo ser humano, todo batizado, todo homem e mulher que se coloca à disposição das forças do bem, que estão em comunhão, que estão no redil do bom pastor, que é Jesus Cristo. É Ele que nos conduz, mesmo diante do lobo, que está sempre pronto a nos fazer o mal. É Ele que está à frente nos conduzindo, é Ele que está nos protegendo, é Ele que está nos guiando. Não vai por esse caminho, porque o lobo pode te fazer mal. Não vai por aquele caminho, porque você pode passar por sofrimentos. Vai por esse caminho que estou à tua frente, abrindo as portas ou a porta para a tua salvação. Eu estou abrindo a porta para a tua salvação. Vamos repetir com Jesus? Eu estou abrindo a porta para a tua salvação. E essa é a mensagem do Senhor neste quarto domingo da Páscoa. Se o Senhor é o bom pastor e nós somos seus discípulos e aprendemos com Ele, nós aprendemos também a sermos pastores e pastoras.
E o mundo está muito carente de bons pastores e boas pastoras, porque quando a gente fala de pastor, vem na nossa cabecinha o padre, a freira, o pastor evangélico, o pastor protestante tradicional, alguém de religião que está sempre no púlpito, no presbitério, falando de Deus. Não. Todos os que estão no redil do Senhor são chamados a ser pastor, pastora. Começando da nossa casa. O exemplo começa sempre da nossa casa. Se não começarmos de lá, a nossa primeira igreja, ficará muito difícil mostrar o rosto de Jesus, bom pastor, ao mundo. Por quê? Porque nós sairemos das nossas casas com o coração chagado, com raiva, muitas vezes com desejo de vingança, falando mal, às vezes até da própria família. O que empresta é o outro, não os meus, e assim por diante. Estamos carentes de homens e de mulheres, pastores e pastoras, que saibam respeitar as crianças. Não tão distante, a gente nunca ouviu tanto violência contra as crianças como estamos ouvindo e vendo e assistindo, e às vezes batendo até na nossa própria porta. Nunca a gente ouviu tantos casos de feminicídios, diariamente feminicídio, de quem deveria amar e ser amado, é quem mais machuca, quem mais humilha, quem mais tira a paz da pessoa que deveria amar. Nunca tanta gente ouviu idosos sendo usados até pelos seus familiares por causa do dinheiro da sua aposentadoria, muitas vezes quando já está doente, largados lá no fundo do barracão da nossa casa. Dificilmente alguém chega para ajudar, para ouvir, para conversar, para simplesmente entregar um prato de comida como se fosse um bicho. Eu estou falando nada de distante, são coisas muito presentes no nosso dia a dia. Tanto a gente escuta isso pelos noticiários, como a gente vê, porque a gente visita as famílias, a gente vê em muitas casas isso acontecendo. O convite que a liturgia está nos fazendo é dizer para Deus: Senhor, eu quero ser um bom pastor que cuida, um bom pastor que é capaz de ajudar a quem precisa, um bom pastor capaz de emprestar os ouvidos para alguém que precisa desabafar porque está com crise de ansiedade, depressão, triste, sem esperança. Eu quero ser uma palavra, uma boca que profira bons conselhos e não maus conselhos. Nós estamos carentes de bons e boas pastores. A gente precisa muito pedir a nosso Senhor essa graça, para que o Senhor nos ajude, nos ensine a sermos pastores. Não só pastores que falem de Deus, isso é bom, é importante, faz parte da religião. Mas o bom pastor, a boa pastora da prática. O homem e a mulher, o jovem, que é capaz de praticar o bem. Este está no redil do Senhor. Este vai entrar pela porta da salvação. Vocês ouviram o que Jesus disse no Evangelho de João? Todos que vêm para tirar proveito de você, não é pastor nem pastora, é um aproveitador, é um ladrão. Ele vai te matando aos poucos, porque ele vai tirando a tua alegria, ele vai tirando a tua esperança, ele vai mexendo com a tua fé, ele vai minguando a tua esperança de ser da luz. Se afaste dessas pessoas, não é pecado nenhum, porque existe demais pessoas hoje que são aproveitadoras da fé, da ingenuidade, da inocência das ovelhas do Senhor. Pode prestar atenção, agora eu vou entrar no campo da instituição, da religião.
Quando vocês entram aqui nessa igreja, nesse santuário, pode observar, você vê a imagem de Jesus Cristo, nosso bom pastor, você vê a imagem de um santo, São Pedro Julião, que é um exemplo de um ser humano que colocou toda a sua vida para fazer o bem aos outros. Você vê a imagem de Nossa Senhora, mãe do nosso Salvador, que em tudo foi obediente a Deus e cuidou do filho dele até a morte de cruz. E se você continuar olhando, você vai vendo outras imagens que vão nos levando para o redil do Senhor, o redil da proteção divina. Tem igreja que a gente entra, e eu posso falar, porque eu entro em outras igrejas que não católicas, e a gente vê a foto do pastor, a gente vê a foto da esposa do pastor, a gente vê a foto disso, daquilo outro, menos a foto do bom pastor. Verdade ou mentira? São, no nosso tempo, esses que Jesus está dizendo, só querem tirar proveito das ovelhas do meu Pai. Só querem tirar proveito daqueles que estão aí lutando todo dia contra o mal, para não perder a porta da salvação. Então se afaste dessas pessoas que ainda não conhecem verdadeiramente a Deus. Porque só quem não conhece a Deus faz essa maldade com o semelhante. Os que conhecem a Deus jamais tira proveito dos outros irmãos, jamais. Ao contrário, acrescenta, como Jesus, o bom pastor, cura, escuta, acolhe, abençoa, fica feliz com o crescimento do outro e assim por diante. Então, meus irmãos, não que a Igreja Católica possa abrir a boca e dizer: todos os pastores são perfeitos, todos somos humanos, todos nós temos nossas falhas, nossos limites. Mas preste atenção nos sinais de Deus onde você estiver, porque onde estiver o Senhor, aí está a cabeça, e nós seremos os seus membros. Ele é o bom pastor, e nós seremos suas ovelhas até o dia que ele nos conduzirá a esta porta, chamada porta da salvação. Porque todos os que vieram antes dele, e todos os que estão agora, no nosso tempo presente, tirando proveito das pessoas, para tirar dinheiro, para tirar algo que não lhe pertence, são assaltantes, são marginais, são pessoas que levam à morte as ovelhas de Deus. É isso que o Senhor está nos ensinando e nos dizendo para pedirmos hoje, nesta quarta semana da Páscoa: Senhor, que eu seja um bom pastor com a minha esposa, com os meus filhos, com meu esposo, meus filhos, que eu seja um bom pastor e uma boa pastora com a minha família, com os meus irmãos de comunidade e até mesmo com aqueles colegas difíceis com quais nós trabalhamos, que muitas vezes são fofoqueiros, que muitas vezes não querem a minha felicidade, que muitas vezes falam mal de mim. Até para esses, eu preciso ouvir Jesus e pedir a Ele: Senhor, me dá forças, perseverança, inteligência para poder me relacionar com essas pessoas que ainda não o conhecem, por isso ainda não conseguem ver o Senhor como bom pastor em suas vidas. Amém, meus irmãos? Então eu peço um compromisso de toda a igreja. Primeiro, pedir para que você seja um bom pastor e uma boa pastora, onde você estiver e com quem você estiver. E rezemos também pelos pastores das igrejas, tanto a nossa Igreja Católica, Apostólica Romana, como os demais pastores e pastoras de outras denominações religiosas, que não tirem proveito das ovelhas do Senhor. Ao contrário, falem de Deus, ajudem a este mundo ser melhor.
Amém?